Olá, benditos! Neste capítulo, Jeremias continua sua profecia contra a Babilônia, lembrando sua glória passada e profetizando sobre o seu futuro sombrio. Você está no canal Bendito e este é o penúltimo capítulo da nossa série. Deus usou a imagem de um vento destruidor formado por estrangeiros que viriam contra a Babilônia e que a lançariam ao vento como quem separa o trigo da palha, que a deixariam totalmente deserta. Isso seria uma demonstração da verdade de que Yahvé não havia abandonado seu povo, mas traria julgamento sobre sua grande inimiga. O tempo da vingança do Senhor havia chegado e o melhor a fazer era fugir para salvar cada um a sua própria vida. Babilônia havia sido como um copo de ouro na mão do Senhor, do qual as nações gentias beberam do vinho da sua ira, mas agora era a sua vez de beber o cálice da ira de Deus. A grande cidade cairia em agonia e muitos lamentariam por ela. Os amigos e confederados até poderiam fazer um esforço para curar suas feridas, mas seria totalmente inútil. Então ela seria abandonada e agonizaria até morrer. Seus pecados eram tantos que chegaram até o céu, o que indicava que o seu julgamento seria de grandes proporções. A notícia da queda da Babilônia percorreria o mundo todo num instante. A notícia também chegaria a Sião e seria reconhecida como uma obra de Yahvé, provando que ele não havia esquecido do sofrimento do seu povo. Os versículos 11 a 14 deixam claro que foi Yahvé quem convocou o exército medo-persa para nivelar até o chão a cidade de Babilônia. Eles afiaram os seus dardos e prepararam os seus escudos. Babilônia seria cercada pelo rio Eufrates. Esse rio circundava a cidade e estava dividido em vários canais, formando ilhas. Mas uma grande quantidade de homens, como uma grande massa de gafanhotos, invadiria a orgulhosa cidade, levantando um terrível grito de guerra que faria os babilônios estremecer. Os versículos 15 a 19 mostram que Yahvé não é apenas um Deus de julgamento. Seu poder, sua sabedoria e seu entendimento também são evidentes na criação até os dias de hoje. Entender a grandeza de Yahvé faz com que os ídolos feitos pelas mãos dos homens pareçam ainda mais ridículos. Até mesmo aquele que faz o ídolo se envergonha da sua obra. Assim como a Assíria no passado tinha sido o cetro de Deus, dessa vez o seu escolhido, que muitos concordam que era Ciro, seria seu martelo para despedaçar o poder da Babilônia. Note que o verbo despedaçar é usado 9 vezes nessa passagem, mostrando a intensidade do castigo. Babilônia ficava numa planície, mas aos olhos das nações era como uma enorme montanha destruidora no horizonte da história. Porém, quando Deus acabasse seu julgamento, a cidade não passaria de um monte queimado. Nos versículos 27 a 32, notamos que o encerramento dessa sessão é voltado para a vitória absoluta de Deus. A ideia dos versículos 27 e 28, no original hebraico, é de uma convocação para travar uma guerra santa contra a Babilônia. Os 3 reinos, Ararat, Mine e Askenaz, na região da Armênia, seriam convocados para se unir na luta contra ela. Os soldados da Babilônia seriam incapazes de resistir aos invasores. Na condução das guerras no mundo antigo, homens corredores especialmente treinados traziam notícias da batalha ao rei. Os homens corredores da Babilônia viriam correndo de todas as direções para anunciar ao rei que a cidade havia sido invadida por todos os lados. Babilônia era uma eira a ser nivelada ao chão, que seria pisoteada em preparação para a colheita que estava por vir. Ela havia tratado os habitantes de Sião como sua própria eira, os esmagando sem piedade. Agora era a vez de receber a sua colheita.
De acordo com o historiador Heródoto, devido ao grande tamanho da cidade, os arredores foram tomados sem que as pessoas do centro percebessem. Estava acontecendo um festival e eles continuaram a dançar e se divertir até que souberam da notícia de que a cidade havia sido invadida por Ciro e seu exército. No versículo 41, algumas traduções, em lugar de Babilônia, usam a palavra Sesac, que é uma espécie de trocadilho para referir-se à Babilônia. Suas defesas seriam comprometidas e então, em um sentido simbólico, as muralhas da Babilônia cairiam, seus deuses seriam despedaçados e ela seria cativa dos seus invasores. O povo de Deus foi alertado a sair do meio dela. A cidade estava sob maldição divina e o seu povo deveria retirar-se enquanto era tempo. Sabendo do julgamento iminente sobre a Babilônia, era justo que o povo de Deus aceitasse o aviso, se afastasse dela e se lembrasse do Senhor em um arrependimento humilde. A destruição da Babilônia seria um catalisador que Deus usaria para trazer os judeus de volta para sua pátria. Jeremias descreveu o sentimento de vergonha e tristeza sofrido pelos judeus quando os babilônios destruíram o templo do Senhor. A profanação do templo parecia ter deixado Yahvé em posição de inferioridade, mas a iminente desolação da Babilônia revelaria o poder de Yahvé e a total impotência dos deuses babilônicos. A orgulhosa cidade se exaltou como se fosse uma nação composta por deuses. Parecia invencível. Era como uma nova torre de Babel. Mas logo seus imponentes zigurates, ou templos religiosos, suas altas torres e seus palácios estariam totalmente em ruínas. Babilônia estava rodeada por uma muralha com 25 metros de espessura e 100 metros de altura. Cada lado tinha 25 portões de bronze. A cidade tinha aproximadamente 22 quilômetros de cada lado. Mas ainda assim, a era da orgulhosa Babilônia chegaria ao seu final. Mas preste atenção. Com base na citação da Babilônia no livro de Apocalipse, vemos que a Babilônia espiritual ainda não foi destruída. Como um espírito maligno, ela encontrou outros lugares para habitar e trabalhar os seus desígnios, e através deles exercer sua influência sombria e funesta entre os homens. E isso porque no cerne da Babilônia está o próprio Satanás. As profecias dos capítulos 50 e 51 de Jeremias foram dadas a ele pelo Senhor no 4º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá. Nessa época, o rei foi à Babilônia. Não se sabe exatamente o que ele foi fazer lá, e essa visita não está registrada em nenhum outro lugar. Ele foi acompanhado por Seraías, irmão de Baruque, o escriba de Jeremias. Seraías era o responsável por cuidar do conforto do rei durante a viagem. Jeremias ousadamente aproveitou a oportunidade e enviou uma cópia das profecias contra a Babilônia com Seraías. Jeremias deu a Seraías a difícil tarefa de ler as profecias em voz alta para os babilônios e, depois de terminada a leitura, deveria amarrar o pergaminho numa pedra e jogá-lo no rio Eufrates, como uma ilustração do terrível julgamento que logo afundaria a grande Babilônia. E o capítulo termina com a frase: "Até aqui as palavras de Jeremias". Essa nota provavelmente foi feita pela pessoa que posteriormente adicionou o capítulo 52 ao livro já compilado de Jeremias, mais ou menos 25 anos depois. Mas sobre esse assunto nós falaremos amanhã no último capítulo da nossa série aqui no Canal Bendito. Até lá!